Amém? Irmãos, nós vamos falar hoje de um assunto que a igreja precisa estar sempre renovando-se nesse tema. Porque a cada dia que passa, nós vemos coisas totalmente diferentes, né, daquilo que a Bíblia realmente explica, daquilo que a Bíblia realmente ensina. E quando se trata de questões espirituais, é um assunto delicado, porque cada um tem a sua própria espiritualidade, cada um tem a sua própria opinião em relação a isso. Mas o objetivo dessa aula hoje é desmistificar aquilo que eu acho e aquilo que você acha e concretizar aquilo que a palavra de Deus fala sobre um assunto que a gente acha que é complexo, mas não é. Complexo é a maneira que nós olhamos, a maneira que nós vemos, mas a Bíblia trata isso de uma forma bem clara e simples. Bem clara e simples, ok? O primeiro ponto que eu tenho aqui para vocês é falando exatamente sobre o texto básico que é Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Eu queria que os irmãos que trouxeram Bíblia, vamos abrir esse texto, Efésios 6, 10. É o base, tá, irmãos? É realmente o base que nós vamos estar lendo. Esse texto, irmãos, é o principal que nós utilizamos, mas não é o único, tá? Não é o único. Paulo ele vai utilizar esse texto comparando, né, a nossa guerra espiritual com a armadura física, né? Nós já sabemos muito bem disso. Só que segundo Coríntios, irmão, capítulo 10, versículo 3 e 15, Paulo ele vai dizer sobre a luta da nossa milícia, a arma da nossa milícia, né? Paulo explica que, embora os cristãos vivam no mundo físico, a estratégia e as armas de combate não são armas humanas. Então nós sabemos disso. Você e eu, nós sabemos que nós temos uma guerra espiritual. Só que essa guerra espiritual, irmãos, que nós vivemos, nós não podemos pegar uma guerra espiritual contra o cristão, contra a igreja, e achar que eu estou vivendo uma guerra espiritual individual, como se fosse algo totalmente provocado por terceiros. Entenda bem, Cristo é o cabeça da igreja. Existe alguém contra Cristo? Não tem como. Aquele que está em Cristo, Cristo venceu. Se nós estamos em Cristo, nós somos mais que vencedores. Então, primeiro mito que eu quero quebrar é achar que crente perde batalha, que crente não perde batalha. Se você está em Cristo, não importa qual é a batalha que você está, você já é mais que vencedor. A Bíblia vai dizer isso. A Bíblia vai dizer isso. Agora, nós não podemos confundir as batalhas espirituais com as nossas próprias faltas, vamos dizer assim, né? Nós faltamos com o compromisso da palavra. E aí nós sofremos algumas consequências, sofremos alguns danos por não estarmos em Cristo e achamos que aquilo que nós estamos sofrendo é uma guerra espiritual que nós estamos passando. Por exemplo, pastor, eu estou passando uma guerra espiritual. O que foi? Não consigo parar de beber. Fecha a boca e não beba. A sua guerra vai ser vencida assim. Pastor, estou passando uma guerra, não consigo parar de ganhar peso. Irmão, você precisa elaborar uma dieta e se libertar da gula. Isso não é uma guerra espiritual. A maioria das guerras espirituais que nós vivemos, na verdade, nem são guerras. São comportamentos que nós precisamos deixar de fazer para que nós possamos continuar vencendo. Quando Paulo fala o cinto da verdade, a couraça da justiça, calçado do evangelho da paz, escudo da fé, capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra. Isso significa que nessa guerra que realmente nós vivemos, que é uma guerra espiritual de verdade, sem a palavra nós não vamos vencer. E o que é a palavra? Irmãos, a palavra não é você pegar a Bíblia e tacar no capeta não, irmãos. A palavra é você ler, estudar, meditar, guardar a palavra no seu coração. Sem essa palavra no seu coração, eu digo para você, você pode orar 12 horas por dia. Você pode jejuar 5 vezes por semana. Se você não tiver a palavra, você não vence.
Guerra espiritual, irmão Wesley, não é resumido apenas em jejum e oração. Sem a palavra de Deus, nós não podemos vencer nada, porque o texto vai dizer: o cinto da verdade, mentiroso não vence, coraça da justiça, calçado do evangelho da paz, aquele que propaga o evangelho, escudo da fé, para se defender, capacete da salvação, temos que ser salvos para isso, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Dessas armas aqui, qual que nós utilizamos para atacar? A espada. É a espada que nós utilizamos para atacar, irmã Maria. Então não adianta você se esconder no meio de um ataque espiritual, e esse ataque nunca vai acabar, se você não se preparar com a palavra de Deus e contra-atacar o inimigo espiritual, que não é o irmão que está do seu lado. Que não é o irmão que está do seu lado. Então eu queria que alguém abrisse para mim, por favor, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 e 5. Vamos ver o que Paulo fala sobre essa milícia, a nossa guerra. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 e 5. Porque andando na carne, não estamos segundo a carne. O 4 também, pastor? 4 também. Porque as armas da nossa milícia não são carnes, mas sim poderosas em Deus, para destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levantando cativo todo entendimento e obediência de Cristo. Amém. Olha só o que o irmão Wesley leu. Ele leu um ponto, esse ponto que ele leu é um ponto chave para isso. Olha só. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Militar é lutar, tá? Se você andar na carne, você não consegue lutar com uma carne. Porque as armas da nossa guerra, milícias são guerra, tá? Não são carnais. Não são carnais. Isso significa que você não vai vencer discussão discutindo. Você não vai vencer contenda contendendo. Você não vai vencer uma guerra no grito. Você não vai vencer uma discussão falando mais alto. Você não vai vencer uma pirraça pirraçando. Não é, tem gente que é bem assim, irmãos, começa uma discussão e enquanto o outro não se calar, demonstrando uma inferioridade da discussão, o outro não para. O outro não para porque não aceita perder uma discussão. Eu acredito que os irmãos conhecem, eu conheço gente assim, todo mundo deve conhecer pessoas assim. Enquanto não demonstrar que está por cima da discussão, essa pessoa não para. Isso não é vencer guerra, irmãos. Isso não é vencer guerra. Olha o que o Paulo fala. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Isso está falando para o crente convertido. Mas elas são poderosas em Deus, ó. Poderosas em Deus para destruição de fortaleza. Olha só que palavra forte, irmãos. Destrói fortaleza das trevas, irmão Wesley. As armas espirituais que nós utilizamos em Deus é poderosa, significa que eu e você nós temos o suficiente para ganharmos, para vencermos as nossas guerras. Quando eu vejo os irmãos falando que estão passando uma luta, eu acredito porque eu passo luta. Eu passo luta. Agora, quando nós temos a ideia de que estamos em uma guerra espiritual, a guerra espiritual, irmãos, é nas regiões celestiais. As guerras espirituais não são aqui, são nas regiões celestiais. O diabo luta a todo momento. Segundo Pedro vai dizer que está ao nosso derredor, tentando rugir como um leão, procurando a quem possa tragar. Ele é o inimigo das nossas armas. Mas como nós podemos, irmã Mariana, vencer essas guerras espirituais? Olha aqui o que Tiago fala. Tiago capítulo 4, versículo 7. Ele vai dizer o seguinte: sujeitai-vos a Deus. Primeiro nós devemos estar sujeito a Deus. Aquele que não está debaixo da vontade de Deus e debaixo dos critérios divinos, o diabo não vai fugir dele. Eu não estou falando de expulsar demônio, nós vamos chegar nessa parte. Nós temos aqui, se eu não me engano, 8 slides que eu preparei.
Nós vamos chegar nessa parte de expulsar demônio, de reconhecer quem está endemoniado, quem não está. Nós vamos falar sobre isso, característica de uma pessoa possessa. Nós vamos falar sobre isso. Isso aqui é só uma introdução, viu, irmãos? Então, esses dois textos fazem aspecto prático de batalha espiritual diária. A sujeição a Deus e a firmeza para resistir às tentações. Então, nós podemos fechar esse ponto dizendo que a nossa luta principal inicialmente, irmão Maria, é contra a nossa própria carne e contra as nossas próprias tentações. Pedro vai dizer: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor ou em redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, vigilância é fundamental. Vigiai e orai. Se dobra o joelho, ora e não vigia, está construindo um castelo de areia. Vigiai e orai. Eu já vi gente, eu já presenciei pessoas de círculos de oração nas outras congregações que eu estive, que saía do círculo de oração, revelava, inclusive revelava bastante no círculo de oração, e quando saía do ciclo de oração ia falar mal dos irmãos que havia ido para o ciclo de oração de sandália, ou que ia para o ciclo de oração de barba, como se estivesse passando na prova. Eu pensei, perdeu a consagração, porque orou, acabou, foi falar mal do irmão, não vigiou, ou fala palavrão após, ou briga, ou provoca contendas. Os irmãos estão entendendo que guerras espirituais, para vencer, irmãos, já estamos vencendo, só que depende do nosso comportamento pessoal. Não tem nada a ver com o irmão ter autoridade de expulsar demônio, não. É você, enquanto eu não tomar posição diante de Deus, eu vou continuar fracassando nas minhas guerras. Porque a Bíblia diz que em Cristo, eu e você, nós somos mais que vencedores. O vislumbre do mundo espiritual. No Antigo Testamento não há episódio onde o profeta Eliseu ora, há o episódio, na verdade, onde o profeta Eliseu ora, né? Para que os olhos dos seus servos sejam abertos, revelando o quê? Que o exército espiritual invisível que os protegiu era muito maior que os inimigos físicos. Eu coloquei esse texto aqui para que os irmãos possam ver que realmente nós estamos guardados e bem guardados, irmãos. Não tem esse negócio de que nós estamos perdidos, não. Não aceite isso. As pessoas dizer que estamos... Não. Nós temos todos os textos bíblicos voltando para a nossa vitória. Se alguém disser ao contrário disso, é heresia. Está distorcendo a palavra, porque há relatos bíblicos suficientes para dizer que somos vencedores. Ele orou e disse: Senhor, peço-te que lhes abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Que Deus manda direto do céu, irmãos, para guardar a igreja. Cavalos e cavaleiros de fogo. Não estou dizendo qualquer um não, irmãos. É de fogo, direto do céu. A Bíblia diz que embaixo do trono de Deus há labareda de fogo. Isso significa, irmão Wesley, que os cavalos e os cavaleiros vieram direto do trono de Deus para guardar Eliseu e o moço. Olha de onde eles vieram. Debaixo, pode ser, irmão João, debaixo do trono de Deus. Eles não vieram de qualquer lugar. Não, fogo puro. E o exército de Israel, né, o profeta foi guardado, e Deus abriu os olhos do moço, o moço viu, e aí sim ele se encheu de coragem. Porque quando nós temos uma visão espiritual, quando nós não temos a metanoia, o que é metanoia? Mudança de mente, transformação de mente. Enquanto nós não tivermos essa transformação de mente, nós vamos continuar caminhando vagarosamente no mesmo caminho, fazendo movimentos círculos, igual o povo estava perdido no deserto, e a nossa guerra nunca será vencida, porque nós estamos andando em círculo, procurando um problema que Deus já trouxe a solução. Agora eu fiquei mais feliz quando eu reli esse texto, porque saber que os querubins
tem fogo. O altar de Deus, quando Isaías fala que era um homem de lábios impuros, o anjo pega uma tenaz, que é uma tesoura grande, aquela de pegar a brasa, pega uma brasa do altar de Deus e purifica os lábios do profeta Isaías. E a Bíblia vai dizer que ele se torna um homem com lábios puros, porque o fogo de Deus ele purifica. E aí quando eu vejo isso, que esse mesmo Deus, ele envia cavalos e carros de fogo ao redor, nos protegendo, pode ter demônio que for, irmãos. Pode ter capeta que for. A vitória já é sua. E a gente precisa ter esse entendimento e essa linha de pensamento na nossa vida. Exemplos bíblicos de possessão demoníaca. Vou colocar aqui para vocês quais são os exemplos. Nós temos o endemoniado gadareno. Nós temos o jovem com espírito mudo e surdo, porque os demônios, eles também são espíritos, eles são agentes de enfermidades. Os demônios, eles provocam doença, tá, irmãos? Você precisa entender isso. Nem toda doença é diabólica, mas eles provocam doenças nos seres humanos. E a gente precisa ter esse entendimento, se aquilo que a pessoa está vivendo é uma doença crônica, que ela nasceu com aquela doença, porque Deus permitiu, porque, irmãos, Deus também permite. Moisés não sabia falar direito, Deus não curou a gagueira de Moisés não, irmã Maria. Deus levantou Moisés com um do lado gago. Deus não poderia ter tirado a gagueira de Moisés? Poderia. Era demônio? Não era, mas Deus quis usar ele, irmão Wesley, gago, porque nem toda doença é demônio. Então nós vamos ver o seguinte, a jovem adivinha em Filipos. Nós temos aqui três exemplos de pessoas que eram endemoniadas. Primeiro exemplo, o endemoniado gadareno, Marcos capítulo 5, o texto é longo, não vou pedir para que os irmãos façam a leitura, mas é Marcos capítulo 5, versículo 1 ao 20, ele diz o seguinte: o homem vivia nos sepulcros, tinha força sobre-humana. Ninguém conseguia prendê-lo com correntes. Clamava dia e noite, ferindo-se com pedras. Primeiro, uma das características nem sempre é força sobre-humana. Uma pessoa é normal. Eu não tenho muita força. Mas no dia que alguém vê uma pessoa do meu tamanho derrubando 5 pessoas, você pode ter certeza. Força sobre-humana do nada é uma característica. Não é um superpoder, não é um dom. Eu já vi pessoas magricelas derrubar gente grande dentro da igreja. Ali sim é de certeza de ser um demônio, né? Então, força sobre-humana. Manifestação, ao ver Jesus, correu e o adorou. Por quê que ele correu e adorou? Porque ele viu autoridade em Jesus. Eles sabem das profecias que Jesus é aquele que vai trazer todos a juízo, e naquele grande dia, o diabo e os seus anjos, juntamente com o inferno, será lançado no lago de fogo. Por isso que ele falou bem assim, já vem nos atormentar, Senhor, antes do tempo, porque, irmão Wesley, haverá um tempo em que esses anjos caídos, juntamente com Satanás, o príncipe das trevas, eles serão lançados no lago de fogo. E aí ele já pensou, é agora que o Senhor vai fazer isso conosco ou vai esperar um pouco? Vem nos atormentar antes do tempo? Jesus só pergunta para ele. Jesus não pergunta, de onde tu vem? O que tu quer fazer com essa vida? Fala teu nome, foi o que Jesus falou. Perguntou, quem é você? Qual é o seu nome? Jesus não perguntou o que ele ia fazer. Jesus não perguntou segredos da pessoa. Jesus não perguntou nada. Absolutamente nada. Eu não tenho base bíblica, irmã Mariana, para pessoas ficarem entrevistando demônios. Eu não tenho base bíblica para isso. Eu tenho base bíblica apenas para perguntar: qual é o teu nome? Porque era uma legião. É o meu nome, porque somos muito. Por que Jesus perguntou, irmã Edna, o nome dessa legião? Porque Jesus, ele já sabia na sua onisciência, com certeza, mas de acordo com o nome desse demônio, isso ali definiria, irmã Maria, o destino desses demônios. Se ele fala é só um, Jesus falaria outra coisa para ele, mas como ele fala são muitos, Jesus permitiu que eles entrassem nos porcos.
Jesus tinha um plano ali. Por isso que Jesus permitiu eles irem para os porcos. Por quê? Porque aquela cidade ela era idólatra, ela fazia sacrifício aos outros deuses por meio dos porcos. Por isso que os judeus diziam que os porcos eram impuros. Jesus deu um prejuízo de 2.000 cabeças de porco naquele lugar. Por isso que tentaram expulsar ele. Foi um projeto que Jesus teve ali. Não foi porque Jesus passou mão na cabeça de demônio, não. É porque Jesus utilizou de estratégia, irmão João, para falir um sistema idólatra maligno daquele lugar. E Jesus só perguntou: qual é o teu nome? Desfecho. Jesus libertou o homem, permitindo que os demônios entrassem em uma manada de porcos que se afogou no mar. O homem foi encontrado depois em perfeito juízo. Isso aqui é um exemplo. Força sobre-humana é uma das características. Viver, professor, pastor, esquizofrenia. Irmãos, existem doenças psicológicas, os irmãos precisam entender isso. Nem todo mundo que a gente vê doido na rua é um demônio que está na vida da pessoa, não, irmãos. Não é questão de ciência, não. É Bíblia. O que eu estou falando para os irmãos é Bíblia. Agora, o seguinte, irmãos. Vamos entrar numa questão, irmão João. Irmão João, se eu sei que fulano de tal é assim porque tem um demônio, então por que eu não chego expulso? Por que isso não acontece? Vamos responder no final. Vamos só abrir aqui umas hipóteses. Se eu sei, se eu tenho um dom de discernimento, de discernir, por que eu não tenho autoridade de expulsar? Expulsar demônio é um dom? Nós vamos falar isso daqui a pouco. Se expulsar demônio é um dom ou não, tá? O jovem com espírito mudo e surdo. Está lá em Marcos capítulo 9, 14. Um pai trouxe o filho que sofria, ele era mudo e surdo. Tá? E ele tinha também convulsões causadas por um espírito, como se fosse epilepsia. As convulsões. Eu vejo pessoas falando que epilepsia é demônio. Irmãos, preste atenção no que nós estamos estudando aqui, que é algo sério. Né? Algo sério. Nesse caso, ele tinha convulsões. Como se ele tivesse epilepsia. E ele era mudo e surdo. Porque esse jovem, ele tinha um demônio na vida dele, há muito tempo, que fazia com que ele era assim. Então, nesse caso, a manifestação do espírito maligno, olha só, o espírito tornava o jovem mudo, fazia-o espumar, ranger os dentes e muitas vezes lançava no fogo e na água. Ao ver Jesus, o espírito convulsionou. Ao ver Jesus, o espírito convulsionou o menino imediatamente. Isso significa que quando ele viu Jesus, ele se manifestou, irmãos. O que eu já falei para os irmãos aqui? Não é uma vez, nem duas, nem três. Já teve vezes. Por isso que eu sempre falo para os irmãos: irmãos, vamos fazer uma visita. Quando eu chego na casa da pessoa, os espíritos, em vez deles manifestarem, muitos deles saem. Teve um irmão que contou aqui: eu entrei dentro da casa dele, irmão, não é eu não. Não é por causa do pastor Adriano, não. É a autoridade de Deus está sobre a nossa vida. Quando eu entrei na casa dele, eu vi o demônio saindo do quarto das filhas dele e indo lá para fora. E eu falei para ele: tem um demônio que acabou de sair, um baixinho assim. Ele falou: não, esse demônio já está aqui, já tem tempo. Nem todo demônio manifesta, às vezes ele sai. Espera você sair e depois ele volta. Agora, o que pode impedir dele voltar de novo é a autoridade dos donos da casa em fechar as brechas para que ele não volte, porque ele só entra aonde ele acha lugar para entrar. O que nós lemos em Pedro? Ele está ao redor procurando uma brecha. Então ele procura um lugarzinho para ele entrar. Se ele entrar, aí ele faz a arruaça. O que Jesus falou para Pedro? Pedro, Satanás pediu para cirandar contigo, meu jovem. O que é cirandar, irmãos? É pegar ele e botar na prova. Jesus dizendo: clamei ao Pai por você, para que o Pai possa te dar o livramento. Foi isso que aconteceu com Pedro. Jesus repreendeu o espírito imundo, ordenando que saísse e nunca mais entrasse nele. Jesus entrevistou, Jesus perguntou quanto tempo, Jesus perguntou o que ele queria, de onde ele veio. Jesus não perguntou nada. Jesus só falou: sai.
Só isso. Sai e não voltes mais. Nunca mais entrasse nele. Isso significa que esse jovem nunca mais soube o que era um demônio na vida dele, porque Jesus falou, nunca mais entre nele. É como se Jesus tivesse dado uma ordem no mundo espiritual. Quem entrar nele vai se ver comigo. Então aquele jovem ele não tinha mais possibilidade dele ser possesso por causa disso. Ele tomou o jovem pela mão e este se levantou curado. Junto com o demônio veio a cura, porque a surdez, a mudez e a doença que aquele jovem tinha eram questões totalmente espirituais. Agora essa daqui, irmãos, essa daqui é a mais, que eu considero assim, mais atual. Por que mais atual? É a que mais nós vemos hoje em dia. É a que mais nós vemos hoje em dia, irmã Edna. O que, pastor? Gente, adivinha. E o engraçado é que esse demônio aqui, que fazia parte da vida dessa mulher, ela reconhecia e ela até dizia que eles eram homens de Deus. Esse negócio de demônio não fala nome de Deus, isso é mentira. Demônio fala o nome de Deus, demônio ele fala, demônio canta, demônio prega. Uma jovem escrava possuía um espírito de adivinhação e dava muitos lucros aos seus senhores. Ela seguiu Paulo e Silas por dias. Dias, não foi horas. Foram dias. Por que Paulo e Silas ele tinham autoridade do céu? Por que eles passaram dias sendo perseguidos por esse demônio? O que o demônio, não é um demônio suicida? Porque Paulo era um apóstolo. Por que esses demônios estavam atrás de Paulo e Silas? Para você ver que até eles, irmãos, até eles sofreram perseguições por espíritos malignos. Só que eles não permitiram. Olha o texto. Ela seguiu Paulo e Silas por dias, gritando: estes homens que vos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Sabe o que isso significa, irmã Sheila? Significa que eles estavam pregando e ela estava corroborando com aquilo que estava sendo pregado. Dizendo, isso que eles estão falando é verdade. Querendo ou não, irmã Maria, se a gente fazer uma análise pequena do texto, a gente vai ver, irmão Wesley, que ela estava ajudando eles a pregar. Eles estavam passando, falando de Jesus e ela estava atrás confirmando. Olha só a ousadia desse espírito na vida dessa mulher. Para vocês verem a que ponto chega-se ações diabólicas de acordo com a Bíblia. É a mesma coisa de eu estar indo falando, ó, Jesus te ama, Jesus liberta, Jesus salva, Jesus leva para o céu, e uma mulher endemoniada atrás de mim falando, isso é verdade, é isso aí, ouçam o que eles estão falando, isso é verdade mesmo, aceitem o que Jesus que eles estão dizendo, é a mesma coisa. Paulo, discernimento de espírito, ele acaba repreendendo. Paulo ficou incomodado com aquilo, pelo amor de Deus, cala a boca, mulher. Olha só, voltou e disse, em nome de Jesus Cristo te ordeno, sai dela. Paulo não falou bem assim, vem cá minha filha, quanto tempo está desse jeito? Porque Jesus poderia ter falado isso com a mulher samaritana. Para muitos ela estava endemoniada e Jesus não falou de demônio na vida dela. E olha que ela tinha 5 maridos, nenhum era dela e nem demônio ela tinha, irmão Wesley. Porque se ela tivesse, Jesus ia falar assim, vou expulsar esse teu demônio de prostituição e tu vai consertar a tua vida. Não, porque ele sabia que aquele comportamento dela era algo do caráter dela. Não era demônio. Você vê uma pessoa que namora com um, namora com outro, a gente já fala, tá cheio de pombagira. A gente já fala isso, tá cheio de pombagira. A mulher casa com um, sofre, casa com o outro, sofre, casa com o outro. Sabe o que as pessoas falam? Tá cheio de pombagira. Jesus olhou por amor, com os olhos de amor por uma mulher que sofria. E ele não falou bem assim, tem um espírito de prostituição na sua vida. Não, ele falou bem assim, ó, se eu te der a água que tu precisa, tu não precisa mais voltar. Jesus expulsou o demônio dela de prostituição? Não expulsou, porque não tinha. E Paulo, o que ele fala? Em nome de Jesus, saia. Só isso. Precisa mais nada. Nada. A autoridade de Deus está sobre a vida do crente salvo. Aceitou Jesus? Manifestou na tua frente? Tenha fé. Coloque a mão e mande sair. Nem precisa colocar a mão, é só mandar sair que tem que sair. Só isso, irmão. Não tem segredo. É a Bíblia que diz isso. E eu gosto da Bíblia por causa disso.
O homem na sinagoga de Cafarnaum. Este caso ocorreu dentro de um ambiente de culto religioso, onde um homem frequentava a sinagoga. Sinagoga é o lugar de culto, tá, irmãos? É o que hoje nós temos como se fosse o culto, tá? Na terça-feira passada, o irmão Michael, que veio do Santo Antônio ministrar aqui, ele falou sobre a sinagoga, até pedi para ele explicar o que era. Ele falou que sinagoga é os lugares onde os judeus cultuavam a Deus, tá? O homem estava possesso por um demônio imundo e exclamava: "Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Pensei que és o Santo de Deus." Observe que todas as vezes Jesus passava, os demônios que tinham se apresentavam. Jesus o repreendeu dizendo: "Cala-te, sai dele." Jesus entrevistou? Jesus esperneou? Jesus sapateou? Não, cala-te, sai dele. Demônio, ninguém tem que dar papo com o demônio, não, irmãos. Maria Madalena, embora os evangelhos não descrevam o momento exato do processo de libertação, sabe o que a Bíblia diz? Poucos sabem disso. Eu descobri isso hoje estudando. A Bíblia faz menção direta ao seu passado antes dela seguir Jesus. O texto afirma que expressamente que ela tinha saído dela 7 demônios, mudando completamente a sua história. Alguém abre para nós, por favor, Lucas capítulo 8, versículo 2. Vamos ver o que a Bíblia vai falar sobre Maria Madalena, que Jesus havia libertado ela de 7 demônios que ela tinha antes. Irmãos, onde Jesus está tem libertação, irmãos. Lucas capítulo 8, versículo 2. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espírito maligno e de enfermidade. Maria chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Amém. 7 demônios. Maria Madalena era endemoniada. 7 demônios estavam na vida daquela mulher. Não sabemos o que ela havia aprontado. Mas uma coisa nós sabemos: Jesus libertou aquela mulher. Aqueles que andam com Jesus são libertos. Aqueles que andam com Jesus têm a vida eterna. Aqueles que andam com Jesus não precisam temer o mal. Agora, características de influências malignas segundo Gálatas. Eu escolhi Gálatas, irmãos, porque Gálatas ele faz um paralelo, um contraste entre a carne e o espírito. E a gente sabe que muitas coisas que nós fazemos são questões espirituais e carnais. Mas existe muita influência do inimigo na nossa carne. Olha só. Bruxaria e fascínio mental, cegueira espiritual. Paulo aborda a influência maligna no nível mental e teológico. Influência maligna, irmão Mateus, não é só o que nós falamos, não. Agora, dentro da igreja de Gálatas, que Paulo está escrevendo aos Gálatas, irmã Maria, aí já a ação diabólica já é outra forma, irmão João. Já é de outro jeito. Nem sempre ele vai pegar um crente aqui e o crente vai botar a mão para trás e bater asa igual pombagira. Nem sempre ele vai fazer isso, não. Mas ele trabalha dentro de outra forma, influenciando. Aí que está o cuidado. Aí que está o cuidado. Olha só. Ó Gálatas insensatos, quem os fascinou? Ou quem os enganou? Quem os iludiu? Quem manipulou? Quem colocou uma coisa na cabeça de vocês que não estava, não era para colocar, Gálatas? Gálatas era a igreja da Galácia. Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Isso significa, vocês não viram Jesus morrendo diante de vocês e vocês ainda estão enganados com isso? Influência diabólica dentro da igreja da Galácia. A palavra original para fascínio se refere a um feitiço ou cegueira mental induzida. Significa que alguém provocou isso dentro da igreja da Galácia, para que eles pudessem enxergar desse jeito. Então, quando dentro da igreja passa a ter grupos, grupinhos e panelinhas, não precisa ninguém cair endemoniado para o pastor saber que isso ali é demônio. Não precisa ninguém cair endemoniado para a gente saber que isso ali são ações diabólicas trabalhando dentro da igreja, na vida dos irmãos.
Só que nem tudo está sob o controle do anjo da igreja. Porque cada um da igreja tem uma vida a tratar com Deus. Então tem coisas que está sob o controle, tem coisa que não. Isso daqui, irmãos, cegueira mental induzida, isso é obra do diabo. E nós não podemos deixar isso entrar dentro da igreja. Isso daqui não é opinião. Entenda só, isso não é opinião própria. É o que eu acho, não é o que você acha. Porque o que nós precisamos achar dentro da igreja tem que estar de acordo com o corpo da igreja. Se eu acho o oposto, eu estou indo contra. Se eu estou indo contra, eu estou freando algo que já está funcionando. Então nós precisamos trabalhar junto, em conjunto, para o crescimento da obra de Deus. Então o que Paulo vai dizer ainda? As obras da carne, deixa eu voltar aqui, irmãos, acho que eu passei um aqui. Tá. Disfarce do outro evangelho, distorção da verdade. A influência opera de forma sutil, leve, tranquilo, você nem percebe. É bem assim. Rapaz, pra que tirar a barba, moço? Mas nem tem nada a ver. Não, moço? Precisa usar mesmo gravata? Não, isso tem nada a ver, não. É sutil, irmãos. Aí o outro fala, é mesmo, né? Sutil. Ontem eu finalizei o curso Sim, e nós falamos sobre os usos e costumes, e nós falamos que isso aqui não salva nada, não, irmão. Isso é claro. Isso não é doutrina. Isso é usos e costume. Doutrina é base bíblica. Isso é uso e costume. Isso não salva. Nós sabemos muito disso. Barba não tem nada a ver, nós sabemos disso. Mas é uma questão de usos e costumes. E isso pode mudar, porque os usos e costumes, ele pode mudar ou não. A doutrina é imutável, tá? Influência de forma sutil, misturando fé com exigências humanas e legalismo, apelando para o orgulho religioso. Irmãos, o que a Bíblia fala sobre o soberbo? Alguém sabe? Deus não se agrada, Deus abate. Sabe o que é abater? Quando você vai numa chácara, irmão João. Irmão João é de qual cidade? Bahia. Lá na Bahia. Pega o boi mais gordo. O boi vai para o abate. Ah, meu amigo, ó. Se a gente levar isso numa visão espiritual dentro da igreja, não estou dizendo que Deus vai matar. Estou dizendo que Deus vai cortar. Vai tirar, irmãos. É assim que funciona. Para que a obra continue crescendo. A influência opera de forma sutil. Gálatas 1:8. Ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que esse seja anátema. A palavra anátema é maldito. Maldito. Qual é o evangelho que Paulo prega? Eu vou dizer para os irmãos, a palavra está acima de tudo. A palavra. Porque a palavra é Deus falando. Quando eu digo que eu posso fazer tal coisa, mas eu não preciso estar me alimentando da palavra, eu estou mudando o evangelho. Então eu preciso colocar a palavra de Deus acima. A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Eu costumo dizer que eu acredito até na capa da Bíblia. Até na capa da Bíblia eu acredito. Então, nós vamos ver... Obrigado, irmã Maria. Outro exemplo. O retorno ao legalismo ritualístico e ao medo espiritual é apontado como submissão a forças que escravizam a mente. Gálatas 4, 8 e 9. Como é que estão voltando a esses elementos espirituais? Fracos e miseráveis, querendo de novo escravizar-se com eles? Deus está falando, Paulo está dizendo aos crentes que já viram de uma ideia, de uma mentalidade do mundo, veio para Jesus, e estavam querendo retornar com essa mesma mentalidade. Trazer para dentro da igreja questões rituais, questões de misticismo, questões de achismo para dentro da igreja, achando que isso vai funcionar, e não vai funcionar, porque a palavra de Deus, ela é clara e concisa no que ela diz. Divisão, facção e manipulação coletiva, meu Deus do céu, vai só piorando. Isso é demônio puro. Quem faz isso dentro da igreja?
O demônio não precisa entrar. Eu sempre costumo dizer que o diabo, ele basta usar aquilo que ele já tem. Aquilo que você dá para ele. Exemplo, o endemoniado gadareno, os demônios pediram para ir para os porcos, porque eles precisam de um corpo físico. Eles precisam de um corpo físico. Por isso que eles foram para os porcos. Então, ele usa aquilo que você tem. Se você tem uma ansiedade, ele potencializa essa ansiedade. Se você tem um medo, ele potencializa esse medo. Se você tem um receio de alguma coisa, ele aumenta, ele usa aquilo para poder manipular as pessoas. Então, olha só, falsos mestres, eles usavam táticas de isolamento e controle emocional para quebrar a unidade do espírito e gerar exclusivismo. Gálatas vai dizer: aqueles que se mostram tão zelosos por vocês não estão agindo bem. O que eles querem é isolar vocês para que o zelo de vocês sejam para com eles. Nós estamos falando de mestres que tentam arrebanhar a igreja com falsos ensinos para tentar fazer com que vocês permaneçam em um determinado lugar. Arrebanhar por meio de ideias totalmente distorcidas, né? E ali nós temos, o tempo está corrido, nós temos ali a obra da carne, né, irmãos? Que é Gálatas 19, né, 5, 19 a 20, que é imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, iras, egoísmo, dissensões, facções e inveja. Tudo isso, os irmãos acham que aqui tem problema? Tudo isso estava na igreja de Galácia. Paulo orienta a igreja sobre isso, porque a igreja é lugar de problema. É aqui que nós procuramos resolver os problemas que as pessoas têm. Ninguém vem para a igreja porque está bom, não, porque se alguém tivesse bom, Jesus já tinha levado. Nós viemos para a igreja porque realmente nós temos problemas, precisamos nos consertar, e estamos aqui para aprender a palavra de Deus, para que ela possa nos exortar e nos corrigir. É para isso que nós estamos aqui. E é aqui que nós aprendemos que nós não precisamos de inveja, é aqui que nós aprendemos que nós não precisamos ser idólatras, que a feitiçaria é um pecado muito sério. Tudo isso, irmãos. Os irmãos têm alguma pergunta para fazer? Estou dando nem espaço para os irmãos, né, irmãos? Alguma pergunta para os irmãos? Faz uma pergunta aí, irmã Edna, só para mim descansar a voz. José está bem, né? Como expulsar demônios? Agora cheguei na parte boa. Na parte boa. Boa. Isso aqui é a parte boa demais. Isso aqui é onde todo mundo quer. Aqui é onde é a cereja do bolo. É aqui. Cereja do bolo. Irmãos, a Bíblia fala sobre um dom. Um dom chamado discernimento de espírito. O dom de discernimento de espírito, assim como os outros demais dons, exceto o de falar em línguas, a Bíblia diz que o dom de falar em línguas ele edifica o crente. Então, o dom de falar em línguas é seu. Quando Paulo diz que a língua edifica a si mesmo, ele fala: procurai com zelo os melhores dons, principalmente o de profecia. Porque para Paulo, a profecia, e para nós, a profecia ela é superior, porque a profecia é Deus falando. Isso é uma profecia. Normalmente, a profecia, irmão João, é o seguinte: quando Deus fala algo para o irmão Wesley, Deus está dando uma revelação para o irmão Wesley. Quando Deus fala algo para a igreja, Deus está profetizando para a igreja. Normalmente, a maioria dos casos, profecia é para a igreja. Pode ser que nós recebamos profecia sim. Não estou dizendo que não há profecia para nós. Mas o que é a profecia? A profecia ela tem 3 características. Ela exorta, consola e edifica. Significa que ela vai edificar, vai te fazer crescer. Ela vai chamar a sua atenção e ela vai te consolar. Você vai se sentir bem, sabendo que você vai crescer com aquilo. Agora, quando eu chego na irmã Maria e falo assim: irmã Maria, Deus me mostra que a irmã vai ser abençoada com um carro. Isso não é a profecia. Isso é uma revelação sobre a irmã Maria.
Muitos confundem com profecia. Isso é uma revelação. Palavra de conhecimento. O que é a palavra de conhecimento? Quando Deus nos dá a capacidade de conhecer coisa que nós não sabemos. Tem nada a ver com profecia. Agora o seguinte, irmãos. Discernir espírito é identificar se o problema é de ordem espiritual, psicológica ou puramente física. Psicológica ou puramente física. Como assim espiritual? Se a pessoa realmente tem um demônio. E aí como é que nós vamos saber se essa pessoa ela tem realmente um demônio? Se ela tiver... Nós vamos falar. Vou falar agora não. Psicológica, porque pessoas também têm problemas psicológicos. Pessoas têm problemas psicológicos, pessoas têm TDAH, pessoas têm TEA, que é transtorno do espectro autismo, pessoas têm dupla personalidade, síndrome de borderline, se eu não me engano, é vários síndromes que tem agora, tá? Nem tudo isso é demônio. Ah, pastor, então vai lá, bota a mão e tira. Tá fácil de resolver, não tá, irmão Wesley? Quem achar que vai lá e liberta a pessoa. Você vai ver uma pessoa desse jeito e não vai libertar ela por quê? Né? Tem algum problema, então. Não se repreende, ou puramente física, porque nós temos também questões físicas. Questões físicas, nós temos isso. Não se repreende com a autoridade o que deve ser tratado com medicina ou arrependimento. Olha só, irmã Edna, que bonito. Nós não podemos tratar, irmã Edna, com espiritualidade o que é tratado com medicina ou com arrependimento. Isso, alguém pode falar assim, ele estava endemoniado. Estava nada, irmão. Sem vergonhice. Tem que ser tratado com arrependimento. Tem que ser tratado com arrependimento. Não era demônio, não. Ele simplesmente tem que ter uma moral de gente, se estruturar como gente, se arrepender, mudar de conduta. O demônio dele é falta de caráter. E aí a pessoa vai se consertar e aí sim ela vai ser uma outra pessoa. Se ele tiver um problema psicológico, procure um médico. Existem medicações para isso. Não é pecado o crente tomar medicação quando realmente um médico, psiquiatra ou psicólogo realmente trata um assunto que precisa ser tratado, realmente é sério. Se há necessidade daquilo, vá buscar tratamento para aquilo. Agora, tratar como demônio aquilo que é físico ou aquilo que é de próprio caráter da pessoa, você não vai conseguir resolver o problema. Não, o médico, ele não utiliza uma medicação para outro tipo de doença. Cada doença tem o seu tratamento. Uma pessoa que tem enxaqueca tem um tratamento, uma pessoa que tem dor de dente tem um tratamento, uma pessoa que tem outro tipo tem outro tratamento, e assim sucessivamente. Então, cada caso no seu caso. Como eu tenho autoridade? A base legal, estar em Cristo. Primeiro, Senhor, quem quer aceitar Jesus? Eu aceito. Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Creio que o Senhor é Jesus Cristo, morreu na cruz do Calvário, morreu em meu lugar, ressuscitou ao terceiro dia, está à destra de Deus. Acredito no Pai, Filho e no Espírito Santo, na salvação por mediante a fé. Eu creio nisso. Pronto, você já está em Cristo. É a Bíblia que diz. A Bíblia que diz. Só em você estar em Cristo, a autoridade legítima baseia-se em quem você representa. Quem você representa? Jesus. Se você representa Jesus, você pode bater no peito e dizer que você carrega o nome de Cristo. Pastor, mas eu sou pecador. Às vezes eu posso não estar preparado. Ei, calma aí. A Bíblia diz, filhinhos, não pequeis, mas se pecar, tem quem vos perdoe, um advogado perante o Pai. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que não é o seu nome que vai fazer os demônios ser expulsos. A Bíblia diz que é o nome de Jesus. E ainda tem uma passagem bíblica que eu não me recordo agora, que vai dizer que nem até aqueles que não conheciam Jesus expulsavam demônios no nome de Jesus. Então entenda que a autoridade é no nome dele, não está em você. O que Jesus vai dizer? Eu posso expulsar demônio em pecado. O demônio não saiu porque fulano deu brecha, não estava na posição. Ei, em meu nome expulsava demônios. Em meu nome curava os enfermos.
Nunca te conheci, porque você fazia isso no meu nome, mas nem meu você era. É isso que o texto vai dizer. É isso que o texto vai dizer. Então, o que você precisa para expulsar demônio? Você precisa entender que você tem autoridade do céu para isso. Primeiro é você acreditar, ter a fé e falar com autoridade. Segundo é estar em Cristo. Efésios 1 vai dizer assim, ó, quem está posicionado nele, compartilha dessa autoridade legal. Irmã Mariana, abre aí para nós, por favor, Efésios capítulo 2, versículo 6. O senhor falou que fala dos demônios sobre Jesus, está em Marcos 31, 9 e 38. Fala o quê? João respondeu dizendo, mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nos proibimos porque não nos seguiam. Não nos seguiam. Jesus falou o quê? Aí Jesus, porém, disse, não proíbas, porque ninguém há que faça milagres em meu nome e possa logo falar mal de mim. E aí? Irmão João? O pessoal nem seguia Jesus, irmão João. Mas falou assim, ó, tem um nome aí que a galera tá usando aí para fazer milagre. Eu vou falar esse nome e estava fazendo milagre, porque é o nome de Jesus. Lê pra gente, irmã Maria. Os irmãos aguentam mais 15 minutinhos? Pode ser, irmãos, para não ficar muito cansativo? Efésios 2, 6. Ele ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Está vendo onde você está? Quando você aceita Jesus, você ressuscitou com ele. E ele te fez sentar nos lugares celestiais. O mundo espiritual, ele vê você como uma autoridade do céu nessa terra. Ele vê você como autoridade do céu nessa terra. Outra coisa que nós devemos ter, irmã Sheila, submissão. Quem vive em rebeldia voluntária perde a cobertura espiritual. É o que nós falamos lá em Tiago. Sujeitai a Deus. O diabo tem que fugir de você. Como exemplificado nos erros dos filhos de Seva, Atos 19. Fé no nome de Jesus. Prática a Deus. A autoridade funciona de cima para... Marcos vai dizer, né? O comando não funciona por fórmulas mágicas ou força de pensamentos, mas pela fé jurídica na vitória total de Cristo na cruz. Você precisa ter fé e acreditar. Depois, disciplina espiritual. O que é disciplina espiritual? Nós ensinamos aqui sobre as disciplinas espirituais na Escola Bíblica Dominical. Irmã Mariana, lembra, irmã Mariana? Nós demos isso, acho que foi no ano passado. Disciplinas espirituais, jejum, oração e leitura da palavra. A irmã Edna lembra? São as 3 disciplinas espirituais: jejum, oração e leitura da palavra, tá? Também são características. A oração e o jejum alinhado ao ministério com o Espírito Santo, diminuindo a dependência da carne e aumentando a sensibilidade espiritual na linha de frente. Pastor, você está colocando 4 características aí. E se eu tiver só uma dessas daí, vai, se você tiver, irmã Maria, oração, jejum, porque o jejum ele mata a carne e deixa o espírito mais sensível. Mas se você não tiver no nome de Jesus, o demônio não vai sair. Você tem que ter a fé. Se você não tiver uma base legal, está em Cristo, se você não está sujeito, porque qual é o propósito do jejum? Sensibilizar o espírito. Qual que é a base da oração? Te aproximar de Deus, e a palavra te fortalece. Se você está na palavra, quem está na palavra obedece isso. Então, se você está faltando de um desses aqui, você não está na palavra, porque a palavra orienta isso. Então, não pode faltar. Eu não posso ficar só no jejum e oração. Não. Mas o que a gente tem que entender é o seguinte, irmãos. A nossa simplicidade nos autoriza isso. É a simplicidade. Por isso que nós vemos mulheres do círculo de oração simples. Mulheres caladas. Homens calados que chegam ali e falam: sai em nome de Jesus, o capeta sai. Porque são pessoas que são quietinhas, ficam ali sentadinhas igual a irmã Iraí, às vezes igual o irmão Wesley está. Pronto, ninguém precisa de nada. Chega ali, tirou o capeta, acabou. Porque não está no nosso exibicionismo, está na nossa
fé. Amém? Olha só, discernimento espiritual, identificar se o problema é, comando direto no nome de Jesus, tá? O mundo espiritual responde ao peso do nome, não ao volume da voz. Não precisa ficar gritando. Não precisa ficar gritando. Irmãos, caiu alguém endemoniado? Vai lá, sai em nome de Jesus. Não saiu? Deixa lá que não é demônio não, irmãos. Teve uma vez aqui que aconteceu o seguinte, olha só o que aconteceu aqui ano retrasado, ou foi ano passado. A igreja não estava aumentada ainda. Olha o que aconteceu, irmão João. Entrou um bêbado. A gente não ora para expulsar demônio de bêbado. A gente não ora para expulsar demônio de bêbado. Porque o cara está bêbado. A gente tem que orar para ele tomar um banho e dormir. Aí entrou um bêbado aqui. E o bêbado, o outro co-pastor pegou, orou nele. Aí o homem caiu. E ele começou a convulsionar. Só que ele era epilético. E o povo querendo expulsar o demônio do homem. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou ligar para o SAMU, que se eu morrer bem aqui, vai dar ruim para o pastor. Vai dar ruim para o pastor. O homem, ele teve uma convulsão epilética. Ele tinha epilepsia. Não era demônio, irmãos. Era epilepsia. Agora, nós precisamos entender que dentro da igreja do Senhor, existe naturalmente a autoridade de Deus sobre a igreja. Irmãos, isso é natural, irmãos. Isso é natural. Existe uma autoridade de Deus sobre a igreja. Existe uma autoridade de Deus sobre os obreiros. Existe uma autoridade de Deus sobre o pastor. Existe a autoridade de Deus sobre o altar. Existe uma autoridade de Deus. Se alguém cair endemoniado, a gente vai lá e manda sair. Não saiu? Deixa lá quieto. Daqui a pouco a pessoa melhora. Ou então, leve para o hospital. Porque pode dar problema. A pessoa pode realmente... A gente não conhece todo mundo que vem. Às vezes a pessoa está infartando. Às vezes a pessoa já tem um problema de saúde crônico. E aí, às vezes, a gente fica ali, né, achando que é uma coisa, mas na verdade não é. É simplesmente algo normal. Outra coisa, calar as manifestações de orgulho, repreender o alvoroço. Isso aqui é orientação, tá, irmãos? É Bíblia. Repreender o alvoroço e ordenar que o espírito se cale. Não tem esse negócio de espírito ficar se batendo, ficar derrubando isso, derrubando aquilo, fazendo quizumba na igreja, não, irmãos. Tá errado isso. Tá errado isso. Espírito imundo não é para estar ficando quebrando cadeira dentro da igreja, não. Então, repreenda o alvoroço e ordene que o espírito se cale, mantendo a ordem e protegendo a dignidade da pessoa que está manifestando. Pegar um paninho, cobrir a pessoa. Às vezes a pessoa está de saia. Não deixe a pessoa ficar exposta, irmãos. Em modo geral. Caiu alguém endemoniado? Irmãos, pega, leva para um cantinho. É assim que eu aprendi a fazer. Leva lá para o cantinho. Vai lá, leva o pastor ora, tira o demônio da pessoa, deixa a pessoa lá se recuperando. Ou então, se o pastor estiver no altar pregando, ou se o pastor não estiver na igreja, chama o obreiro, pega um grupo de irmã, leve para o cantinho. O culto tem que seguir, não precisa de um alvoroço, não precisa de uma bagunça, não precisa disso. Todos precisam estar orientados, pessoas que trabalham com libertação, pessoas que estão à frente de departamentos, pessoas que trabalham na obra de Deus há muito tempo, precisam